Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos orar. Santo Deus, Pai Celestial, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor, diante de nós. E nesse momento ela será, ó Deus, entregue solenemente ao Teu povo. Ela será exposta, ó Pai, explicada e aplicada para o bem das almas deles. E nós não ousamos fazer isso, ó Deus, na carne, em sabedoria humana. Por isso, ó Deus, nesse momento nós te clamamos pela direção do Teu Santo Espírito, para que o Senhor, ó Deus, remova, ó Pai, olhos e ouvidos a toda a exibição humana, de sabedoria humana, que o Senhor remova toda atenção ao mensageiro, e que o Senhor ponha os olhos, ó Pai, os ouvidos e os corações de Teus filhos e filhas, atentos a Cristo. E a Ele somente, ó Deus, e a Ele através da palavra que será entregue, ó Deus. E que esta palavra erga-se diante deles como o trono, ó Deus, sobre o qual Jesus governe seus corações. E em tudo, ó Pai, em toda a extensão, de começo ao fim, ó Deus, Cristo ocupe seus pensamentos. Cristo seja exposto a eles. Cristo, ó Pai, sature, ó Pai, seus pensamentos, afetos e vontades. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, invada seus corações e faça-os vencidos e rendidos a Jesus. É o que nós te pedimos no nome dele mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Meus irmãos, esta é uma carta que se diz, é a carta diante da qual os gigantes se ajoelharam. A carta aos Romanos é, dentre os livros da Escritura, aqueles, como vimos, Efésios, que nós chamamos de cumes altos da revelação. Veja, há livros que informam e há livro que incendeia. E a carta aos Romanos está nessa segunda categoria. Dos livros que incendeiam os nossos pensamentos, que incendeiam os nossos corações. É isso que essa carta fará ao longo de cada um dos versículos expostos durante esta série. Veja, quando abrimos esta carta, não estamos manuseando apenas tinta sobre papel. Veja, nós estamos aqui colocando a mão sobre um cabo de alta tensão, pelo qual Deus, ao longo dos séculos, fez passar a sua corrente transformadora, agitou profundamente a vida de todos aqueles que tocaram esta carta. Veja, quase toda grande renovação da história da igreja teve como causa e efeito, ou como efeito a causa, a um entendimento mais profundo desta epístola. O monge agostiniano, atormentado, ele tropeçava numa única expressão: justiça de Deus. Martinho Lutero odiava essa expressão que o castigava, porque ele entendia como a justiça de Deus aquela que pune o justo, aquela que castiga o justo. Até que, debruçado sobre Romanos 1, verso 17,
Deus abriu os olhos de Lutero para ver que a justiça de Deus é aquela que ele, por pura graça, imputa ao pecador que crê. E Lutero diria que ali ele se sentiu renascido. Ele diz que ele entrara pelas portas abertas do paraíso. Mais um que tocou os cabos de alta tensão e pelo qual o Senhor Deus fez correr as suas correntes transformadoras. O Frederic Godet, ele não exagerou quando ele disse que todo grande avivamento espiritual da igreja estará ligado, como efeito e causa, a um entendimento mais profundo da carta aos Romanos. Veja, queridos, é diante dessa carta que nós estamos hoje e que estaremos nos próximos meses nos cultos da noite. Veja, nós estamos diante aqui hoje das primeiras palavras do apóstolo Paulo. E já nestas primeiras palavras ele lança chama sobre os nossos corações, porque numa saudação um pouco mais estendida, ele fala-nos do Evangelho de Deus. Ele já começa com o Evangelho de Deus. E é esse o nosso tema desta noite. Começando a nossa jornada, nós veremos já de início o quanto ela poderá mudar as nossas vidas todas. Veja, os versículos de 1 a 7, no grego, eles formam uma única e densa sentença. Está dividido como 7 versículos, mas na verdade é um texto único. Um pórtico monumental que Paulo ergue pela inspiração do Espírito diante da maior carta já escrita. Veja, Paulo ele não desperdiça aqui nenhuma única palavra. Em 7 versículos ele nos apresenta muito mais do que a nossa simples leitura, uma leitura superficial, descomprometida pode perceber. Porque aqui nestes 7 versículos ele se apresenta, ele resume o evangelho inteiro e ele firma o seu direito de pregar esse evangelho. E isso é muita coisa. E o nosso caminho nesse texto, nesta noite, ele será na ordem e estrutura em que o próprio Espírito Santo pregou. Mais uma vez, nós pretenderemos fidelidade, usando o esboço do Espírito Santo e não o nosso. Verso por verso, vamos deixar que a própria estrutura de Paulo nos conduza e nos fale sobre o Evangelho de Deus. E começamos afirmando, queridos, que Paulo diz claramente aqui que o Evangelho é de Deus. Vem dele, é a respeito dele e nos leva de volta para ele. Veja, por vir de Deus, esse evangelho ele possui autoridade e poder, e esta autoridade e poder são únicos para nos reconciliar com ele. Nós que somos todos aqui pecadores rebeldes, pelo poder deste evangelho incrível, sermos por ele reconciliados com o Senhor Deus. E Paulo fala da seguinte maneira, versículo 1, em primeiro lugar, que ele é o mensageiro do evangelho. Acompanhem comigo, ele diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meus irmãos, veja, os homens daquele tempo, eles enviavam cartas e eles escreviam o nome de quem deveria receber a carta e uma saudação muito simples. Tudo muito simples e muito breve, como muita gente ainda faz hoje. Mas Paulo não faz isso aqui. A saudação ela é um pouco diferente, até mesmo da maneira como ele faz em outras cartas. Veja, ele está aqui por justamente uma razão específica, se estendendo um pouco mais. Ele está escrevendo aqui a única igreja importante que não foi ele que plantou. E uma igreja, isso é importante, que está sediada no coração orgulhoso do mundo. Roma, a quem ele vai pedir apoio para a sua missão na Espanha. Então Paulo tem consciência de onde ele está pisando. Ele sabe exatamente a natureza da igreja para quem ele está escrevendo.
E é precisamente por isso que ele oferece a mais longa saudação de todas as suas cartas. Em outras palavras, nós podemos dizer que ele começa de uma maneira diferente, porque ele sabe que quando lidamos com orgulhosos, isso vai exigir um pouco mais de nós. Veja, 7 versículos em que ele começa construindo credibilidade como mensageiro. Quem é este Paulo para nos dizer o que fazer? Poderiam dizer aqueles que estavam recebendo a sua carta. Então ele nos dirá, fazendo uma descrição pessoal com 3 pinceladas, que ele é um escravo, um apóstolo e um homem separado. Este é o mensageiro do evangelho aqui. Repare que ele poderia abrir a carta com um currículo, meus irmãos, que poucos tinham. Veja, ele tinha cidadania romana de nascença. Privilégio que menos da metade dos habitantes do império possuíam. Mas ele não se vale disso. Ele tinha educação de elite aos pés de Gamaliel. Também não se vale disso. Ele tinha uma linhagem impecável, ele era da tribo de Benjamim. E ele não recorre a isso. Ele valoriza essas coisas. É fato, ele não as despreza, mas ele não as põe na sua capa de apresentação. Veja, meus irmãos, diante da cidade mais orgulhosa da terra, Paulo ele escolhe a palavra mais baixa que ele conhece. Ele começa com: eu sou um escravo. Aqui Paulo começa a delinear a sua credibilidade como mensageiro do evangelho com a sua humildade, meus irmãos. Ele usa a palavra grega doulos, e não há como suavizar esta expressão. No grego, literalmente, doulos é escravo e não tem alternativas. Ele poderia dizer que ele era um diácono, um servo do Senhor, servo da igreja, mas não, ele escolhe doulos, para deixar claro que ele é aquele que perdeu a posse de si mesmo, cujos desejos são irrelevantes, que existe para fazer a vontade do outro. E esta, aplicando, queridos, é uma coisa extremamente importante para aqueles que são mensageiros do evangelho. Em tempos de reforma de celebritismo, como diz o Kirk Whelan lá do Canadá, em que nós temos tantas celebridades reformadas, uma coisa esquisita para dizer o mínimo. Porque quando olhamos para o passado, o compromisso era com SDG, só lhe deu glória. Mas hoje os mensageiros do evangelho já não são doulos, escravos, mas celebridades, e alguns inclusive escolhem lugares para pregar, conforme, digamos, a generosidade das ofertas. Mas não é esse o mensageiro do evangelho aqui. Meus irmãos, e Paulo está usando uma expressão realmente muito séria. Porque para os romanos o escravo era a forma mais baixa de vida. Animais tinham mais direitos no Império Romano do que um escravo. Veja, Paulo e todos os romanos, eles tinham visto as procissões, onde soldados capturados, eles marchavam acorrentados pelo pescoço, pescoço a pescoço, como elefantes de circo. E é exatamente nesse degrau mais baixo que Paulo se coloca aqui. Você jamais começaria uma carta assim. Poucos pastores do nosso tempo começariam uma carta para alguma igreja assim. Ninguém diria, como a primeira palavra, Paulo, escravo. Todo romano sabia o que isso significava. A coisa é tão, muitas vezes, ridícula, vou usar esse termo aqui com tranquilidade, que nós confundimos forma de tratamento com título. O desejo por grandeza, às vezes, é marcante neste sentido. Por exemplo, na igreja presbiteriana é costume chamar os pastores de reverendos. Meus irmãos, isso é uma forma de tratamento. Eu não me chamo de reverendo. As pessoas me chamam assim. E alguns são tão obstinados com isso que assinam os seus documentos dessa forma. Ao invés de assinar o nome ou simplesmente pastor fulano de tal,
Ou colocar o nome de colocar ministro do evangelho, coloca um reverendo fulano de tal. Como eu vou usar para mim mesmo uma expressão que é forma de tratamento? Eu não vejo por aí juízes dizendo, olha, prazer, eu sou o excelentíssimo fulano de tal. Isso é simplesmente patético. E existe aos montes no nosso meio. E esta é uma boa forma de nós corrigirmos isso, ouvindo e observando o apóstolo Paulo. Mas há um detalhe que muda tudo. Ele deixa claro, olha, eu sou um escravo voluntário. Veja, meus irmãos, ele segurou de bom grado o grilhão da escravidão para servir ao Senhor Jesus Cristo. E aqui o Antigo Testamento ele nos traz luz. Porque em Êxodo 21, o escravo hebreu que no 7º ano podia sair livre e amava o seu Senhor, ele dizia o seguinte, eu amo meu Senhor e eu não quero sair para fora. Eu não quero alforria. Então o Senhor levava à porta, furava a orelha com uma sovelha e ele o servia para sempre por amor, por escolha. Paulo é esse homem de orelha furada. Ele não é escravo por força. Ele é escravo por amor. E isso, meus irmãos, dá um contorno bastante importante para nós aqui. Porque isso explica o paradoxo mais doce do Evangelho. O fato de que a escravidão a Cristo é a única servidão que liberta. Porque ela nos arranca do senhor cruel, que é o pecado, e nos coloca numa servidão de amor e de vida. Um amor eterno, um amor profundo, um amor que deseja servir, um amor que retribui o do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, estar acorrentado a Cristo significa que o pecado já não é mais o nosso dono. Que nós encaramos a realidade de que nós podemos escolher entre dois senhores, mas não uma terceira opção. Há um que paga com morte o pecado, e há outro cujo jugo é suave e cujo fardo é leve. E é exatamente assim que Paulo se prendeu. É exatamente essa a natureza da sua escravidão, da sua servidão a Jesus. Então esta é a primeira coisa que vemos do mensageiro do Evangelho. Mas ele diz também que ele é apóstolo. Ele está falando aqui do seu ofício. Então, Paulo é apóstolo. E apóstolo significa que ele é um enviado. E isso é bastante importante na sua posição como mensageiro do Evangelho, porque quando o enviado fala, ele fala com a autoridade de quem o enviou. E por isso esta carta, meus irmãos, não é, no fundo, a carta de Paulo aos Romanos. Mas a carta de Deus aos Romanos, a carta de Cristo aos Romanos, e a nós hoje, nesta noite. E a leitura desta grande obra não deve ignorar esta verdade nem por um instante, nem por um segundo. Porque se nós ignorarmos o fato de que não se trata da carta de Paulo, mas da carta de Cristo aos Romanos, então nós fracassaremos em compreender o propósito último desta carta. Veja, queridos, Deus escreveu a carta. E quando a Escritura fala, Deus fala. Por isso nós recebemos as palavras do apóstolo, não como opinião de um homem do primeiro século, mas como a autoridade daquele que escreveu o livro de regras do universo. Isto é importante sobre o mensageiro do Evangelho. E por que isso importa hoje? Importa porque há quem descarte trechos inteiros da Escritura apenas com um tisque, com um gesto de mão ou coisa parecida. Eu já contei para vocês da situação que eu estava num barbeiro, fazendo a barba, com a navalha correndo aqui nos ajustes finais e conversando com um hóspede pelo espelho.
E ele pergunta: a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem ordenação feminina? E eu: sim, é verdade. Ah, já sei, porque vocês seguem aquelas partes misóginas do texto de Paulo. Muitas pessoas acusam não apenas Paulo de uma misoginia obrigatória por força cultural, mas até mesmo o Senhor Jesus por não ter tido uma apóstola. Ele que virou o mundo de cabeça para baixo, ele que enfrentou todas as coisas da estrutura, da pregação, da religião, e foi posto numa cruz por causa disso. Teria faltado a ele coragem de ter tido uma apóstola. Não fez isso por motivos culturais, dizem alguns. Ah, isso era só o Paulo com os preconceitos dele, diz alguns. Veja, meus irmãos, mas se Paulo escreve como apóstolo chamado, sob a autoridade de Deus, então as suas palavras não são as suas palavras, as palavras dele são as palavras de Deus. Foi assim que o próprio Pedro entendeu os escritos de Paulo, classificando entre as demais escrituras, quando Pedro fala lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Então, meus irmãos, quando abrimos este livro, nós precisamos abrir sabendo que ele tem autoridade e poder que nenhum outro livro possui fora da Escritura. Então, qual é a aplicação para nós aqui? Nós precisamos nos submeter à Escritura, mesmo onde ela nos ofende, mesmo onde ela nos contraria em nossas opiniões. Porque precisamos ser subjugados por ela, vencidos por ela. E para esta semana eu gostaria de indicar para vocês uma implementação importante. Escolha um ponto da Bíblia com o qual você resiste, com o qual você luta. Seja sobre dinheiro, perdão, sexualidade, predestinação. E em vez de domesticá-lo, sente-se diante dele e faça a seguinte oração: Senhor, esta não é a palavra de Paulo, ou de Pedro, ou de Davi, ou de Moisés, ou de qualquer outro. É a tua. Dá-me um coração que se curve diante dela. Faça isso essa semana. Agora, a terceira pincelada de Paulo, queridos, é de que ele é separado. Aqui o mensageiro do Evangelho, ele fala da sua missão. A terceira pincelada completa o retrato, colocando nos seguintes termos, ele diz: olha, eu sou separado para o Evangelho de Deus. A palavra grega para separado, aforizo, tem a mesma raiz da palavra fariseu, e isso é uma ironia do Espírito Santo aqui. Veja, o som é quase idêntico. E o fariseu era, por definição, um separado. Ele separava-se do judeu comum e, sobretudo, do gentio a quem ele chamava de cão. Que ironia, não é mesmo, queridos? O homem que outrora se separou para a lei e que se separava com orgulho dos gentios, ele é agora, então, separado por Deus para levar as riquezas de Cristo justamente aos gentios que ele desprezava. Veja, uma boa aplicação disso aqui, alguns irmãos do passado passaram a fazer. Eles abraçaram a pregação do Evangelho justamente para as pessoas a quem eles eram tentados a odiar. Eu não consigo olhar para esta, digamos, ironia divina e não me lembrar dos Eliots. Jim Elliot viaja para a tribo Auca e é ali assassinado para aqueles a quem ele prega. E um tempo depois, o filho e a mãe e a esposa viúva, Elizabeth Elliot, vão pregar o evangelho para aqueles que assassinaram o seu marido e o seu pai.
Veja, meus irmãos, o chamado de Deus, a separação que Deus faz dentro do chamado de Deus para o Evangelho, é justamente destinar-nos como mensageiros do Evangelho a quem muitas vezes o nosso desejo era de odiar. Veja, Deus ele traçou uma fronteira em torno de Paulo, ao separá-lo aqui e colocá-lo justamente para pregar a quem ele e o seu grupo odiavam. Ele diz: olha, este homem é meu. Deus faz isso. E ao fazer isso, ele está demarcando Paulo para um propósito único. Um propósito que tinha um centro de gravidade que ordenava tudo mais. Porque isso vai significar, meus irmãos, que o Evangelho faz daquele a quem ele atinge, a quem ele muda e a quem ele torna o seu mensageiro, algo inteiramente voltado para ele. Veja, queridos, todos os apegos legítimos de um homem, podemos dizer aqui de uma mulher, de um adolescente, de um jovem, ser cidadão, profissional, esposo, pai, mãe. Veja, Paulo passou a vê-los à luz da única coisa grande da sua vida. Ele pertencia a Cristo. E isso era o que passaria a ressignificar este pertencimento, todas as coisas da sua vida. Absolutamente tudo agora estava existindo para o Evangelho. Então a separação, queridos, é parte do chamado, é o efeito do Evangelho de Deus sobre nós. Isso não significa que nós seremos distanciados das pessoas, mas que somos separados para Deus e inteiramente dedicados ao seu Evangelho, de maneira que, independente do que estivermos fazendo, e independente do lugar onde estivermos, do tempo, do modo, enfim, tudo na nossa vida passa a ser Cristo. E Paulo entende isso. E ele sabe o quanto a sua condição como mensageiro do Evangelho está dimensionado por isso, o quanto em torno do Evangelho, que toda a sua vida agora orbita. Absolutamente tudo na vida de Paulo vai girar em torno do Evangelho. Agora, note ainda que ele, em suas, digamos, repetições, o que ele fará ao longo do texto algumas vezes, ele faz questão de deixar claro. Ele repete de quem é este Evangelho. O Evangelho de Deus. Agora, veja, algumas vezes nós notamos e normalmente nós dizemos o Evangelho de Jesus Cristo. E nós fazemos bem em fazer isso. Mas aqui Paulo ele escreve de Deus, e essa expressão ela guarda para nós uma dupla riqueza. É o Evangelho que vem de Deus, ele é a sua fonte. E o Evangelho, ele trata de Deus, ele é o seu objeto. E isso é importante porque nós cometemos alguns erros cruciais. Eu vou pontuar aqui alguns. A balela, a conversa de muitas igrejas, por exemplo, o culto evangelístico. Todo o culto evangelístico. Mas nestas ignorâncias linguísticas, nestas ignorâncias conceituais, nós achamos que tem um culto que é mais evangelístico do que outro. Porque, entre aspas, ele é focado nos perdidos. Ou então é porque vai trazer um missionário de volta, de fora, para contar alguma façanha das missões. Isso está equivocado, meus irmãos. Estudar teologia sistemática é evangelho. Estudar a história da igreja é sobre evangelho. Pregar todos os domingos, domingo após domingo, é sobre evangelho. Falar de você se tornar um marido melhor é sobre evangelho. Aconselhamento bíblico é ministração do evangelho de maneira mais particular. Tudo, queridos, é evangelho.
E Deus é tanto a nascente quanto o oceano dessa boa nova. É por isso que não devemos admirar quando o Leon Morris, ele observa que Deus é a palavra mais importante desta epístola. Quando ele diz, olha, o termo aparece 153 vezes em Romanos. Uma vez a cada 46 palavras. Mais do que em qualquer outro escrito do Novo Testamento. A carta aos Romanos, queridos, ela esmaga estas nossas separações habituais de colocar algo e categorizar algo como evangelho e outras coisas como não. Algo como evangelístico e outras coisas como não. Tudo é sobre Deus. E tudo também é sobre o evangelho de Deus. E então Paulo deixa claro aqui para nós qual que é a natureza da sua posição como mensageiro de Deus. E veja, eu gostaria de ilustrar para vocês a própria posição de vocês como pessoas transformadas pelo Evangelho, para entenderem como vocês também vivem estas coisas. Imagine um canteiro de obras. 3 pessoas, 3 operários num canteiro de obras. Você chega e você pergunta aos 3, o que você está fazendo? A mesma pergunta, e eles fazem o mesmo serviço. E você pergunta ao primeiro, o que você está fazendo? E o primeiro responde, eu estou lascando pedra. Então, assim, curto e grosso, seco, direto, ele diz, eu estou lascando pedra. Então você se dirige ao segundo e você pergunta, o que você está fazendo? E o segundo diz, eu estou ganhando o meu pão. Simples assim. Você então vai para o terceiro e pergunta o que você está fazendo. Então o terceiro larga o martelo, põe-o no chão, levanta-se, ergue-se e olhando para você com o rosto iluminado, ele diz, eu estou construindo uma grande catedral. Meus irmãos, o mesmo serviço. 3 pessoas diferentes, mas só um tinha a visão do que dava sentido ao martelo. E você, como alguém que foi alcançado pelo Evangelho, precisa também entender isso. O Evangelho fez de você também um mensageiro dele. Você entende que o Evangelho não é apenas para mudar a sua vida, mas para, através de sua vida, para a de outros. Também cumprir um chamado, também cumprir uma separação, uma missão. Este é o nosso primeiro ponto. Versículo 2. Agora o apóstolo Paulo fala do evangelho prometido. Ele diz, o qual havia prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, por que Paulo, que mal acabou de nomear o evangelho, ele corre aqui imediatamente a dizer que Deus já o havia prometido por meio dos profetas? Veja, ele não quer que ninguém, absolutamente ninguém, imagine que o evangelho é uma novidade que ele inventou. Ele não quer que as pessoas vejam a boa nova como uma criação fértil da sua imaginação. Ele está reforçando o fato de que o evangelho é de Deus, de que a fonte do evangelho é o próprio Deus, ou seja, ele está lá nas Escrituras. Ele já estava prometido nas Escrituras. Ele não é uma teologia recém-saída do forno. E mais uma vez temos uma aplicação importante aqui. Porque os teólogos, alguns que são admirados, é porque eles passam uma ideia, eles vendem-se como ministros inovadores. Eu sou o diferentão. Eu não prego igual um puritano do século XVII. Eu sou um cara diferentão, olha só, eu prego a pregação moderna para os pós-modernos. Eu faço uma teologia do século XXI. Eles se esquecem que uma das glórias para o mensageiro do Evangelho é o que o próprio apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios 11.
aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. E Paulo aqui, mais uma vez, ele está deixando claro isso. Ele não está inovando, pelo contrário, ele está pregando o mesmo evangelho que havia sido prometido pelo Senhor. Deus prometeu o evangelho em protótipo em Gênesis 3,15, logo após a queda. Ele prometeu o evangelho em figura no sistema dos sacrifícios. Ele deixou claro que o salário do pecado é a morte, mas Deus, em graça, aceitaria o sangue de um substituto idôneo. O Senhor prometeu o evangelho em sombra, quando ele ordenou a Abraão que oferecesse Isaque. E ele então proveu o cordeiro em seu lugar, mostrando que um dia ele faria literalmente, enviando o seu próprio filho. E Isaías 53 desenhou o evangelho, desenhando em cores vivas o Calvário, onde nós vemos o Cordeiro de Deus ferido pelas nossas transgressões. Meus irmãos, o que nós vemos é que há um fio dourado que atravessa toda a Bíblia, um fio escarlate tingido de sangue, do sangue da promessa, costurado de Moisés a Cristo, a aliança antiga até a nova. E Paulo jamais concebeu o seu evangelho como algo contrário ao do Antigo Testamento ou inovador. Eram as antigas veredas, os antigos caminhos da verdade pregados pelos profetas. Ao contrário, Paulo vê aqui o evangelho cumprindo-se, as escrituras sendo cumpridas, de um modo que superou as expectativas de judeus e gentios. E neste ponto, e neste versículo, Paulo então deixa claro que o que Deus prometeu é o que Deus cumpre. E este é o nosso segundo ponto. Agora ele fala do evangelho encarnado, versículos 3 e 4. Acompanhe, ele diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, esse é o coração do Evangelho. Quando ele diz com respeito a seu filho. A boa nova, veja, não é em primeiro lugar um conjunto de regras. O Evangelho não é um conjunto de regras. Não é um programa de autoajuda, de aprimoramento moral. Sequer uma lista de doutrinas. O Evangelho, Paulo deixa claro, ele é encarnado. Ele é uma pessoa. E ele desenha o Filho para a nossa imaginação em dois traços paralelos e gloriosos aqui. Em primeiro lugar, ele traça para nós a humildade da carne. Deus Filho, eterno com o Pai e com o Espírito, humilhou-se tomando a forma de carne, descendo, fazendo-se como nós em carne e em ser humano. Deus Emanuel estando entre nós, conosco, caminhando entre nós, vivendo entre nós. E em segundo lugar, ele diz para o esplendor da ressurreição. Veja, meus irmãos, o que Paulo está colocando de maneira muito simples e direta. Olha, ele foi enviado ao mundo. Ele não foi promovido nele. Jesus, como dizem algumas heresias, ele não se tornou Deus pela ressurreição. Ele é o Deus que desce, ele é o Deus que se encarna, ele é o Deus que habita entre nós. A ressurreição não o fez filho. Ela o instalou na sua humanidade davídica, como diz o texto. Como filho de Deus em poder. O Senhor entronizado a quem todo joelho se dobrará em forma humana.
na sua natureza completamente humana, junto com a sua natureza completamente divina. E então Paulo recolhe tudo no único nome glorioso. Porque ele diz a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. 3 palavras, e cada uma, meus irmãos, é um mundo. Poderíamos fazer um sermão para cada uma delas. Mas o fato é que ele é Jesus, o Senhor que salva, porque ele salva o seu povo de seus pecados. E ele não veio primeiramente para te dar uma vida feliz, mas para salvá-lo do pecado e do juízo. Ele é Cristo, ele é ungido, ele é o Messias prometido, aquele que cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. E Paulo deixa claro que ele é Senhor. Palavra que no grego do Antigo Testamento traduzia o próprio nome divino, Yahvé, o nome pactual de Deus. E quando a igreja primitiva ela confessava Jesus é Senhor, ela dizia sem nenhum rodeio, ela dizia Jesus é o Senhor Deus. E este, queridos, para nós é o Evangelho encarnado. Salvador e Senhor que não se pode separar, e significando que Ele é o dono absoluto, indisputado da nossa vida. Ele, Cristo, Ele é o mestre de quem nós somos escravo por toda a vida, mas por amor e para uma vida de comunhão e de amor. Aquele cuja autoridade alcança todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações e vai cada vez mais avançando o seu domínio sobre nós, curando os nossos pensamentos, curando as nossas afeições, curando as nossas vontades, até que chegará o dia em que nós seremos completamente como Ele. Este é o Evangelho encarnado. Mas Paulo também fala do Evangelho proclamado. Versículos 5 e 6. Ele diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Veja que Paulo, ele descreveu o Evangelho, ele descreveu o Senhor, Evangelho de quem ele é mensageiro, e agora ele mostra como esse Evangelho, ele viaja. E meus queridos, o Evangelho, ele é proclamado e ele viaja pela graça. Paulo está deixando isso claro. E eu quero que vocês notem a ordem. Primeiro graça, depois apostolado. Antes de receber um ofício, antes de estarmos ocupados com serviço, Paulo ele recebe, e nós também, um favor que nós não merecíamos. Isso é absolutamente importante, porque isso também é norteador. Veja, eu quero reforçar, eu devo cravar uma estaca pastoral aqui. Veja, no mundo, o Evangelho é muitas vezes oferecido como algo que vai ajudar você. Vai consertar relacionamentos, aliviar a solidão, consertar pessoas, poderíamos dizer, dar direção, fazer você feliz. E não é assim. Isso é verdade em certo sentido, porque lá como frutos, como resultados, isso vai acontecer num grau maior e menor para algumas pessoas. Não plenamente, porque apenas na consumação essas coisas realmente são prometidas como plenas. Veja, o Evangelho faz isso, mas o que ele realmente faz é uma outra coisa. O Evangelho do Filho de Deus é, primariamente, a resposta de Deus à nossa rebelião contra Ele. É sobre isso o Evangelho. É sobre o fato de que nós éramos rebelados, apóstatas, inimigos de Deus. E o Evangelho lida fundamentalmente com isso.
com a rebelião do nosso coração, a rebelião dos nossos pensamentos, a rebelião dos nossos afetos, a rebelião da nossa vontade. Veja, ele não foi desenhado, em primeiro lugar, para curar a sua infelicidade, mas para curar a sua relação quebrada com Deus. Tudo o mais fluirá daqui. Veja, ele não é, em essência, um convite para experimentar a vida em plenitude. É a ordem de Deus para que sejamos reconciliados com Ele. E Paulo escreve aqui, lembrem-se disso, na cidade mais orgulhosa da terra, cujo imperador se chama César, e lhe diz que Deus ordena a todas as nações que ponham a sua fé na única mensagem capaz de salvá-los. Imagine o quanto isso soou ofensivo. Imagine, meus irmãos, o quanto muitas pessoas simplesmente se levantam e vão embora. Veja, agora uma coisa também que Paulo diz aqui, porque Paulo suportou açoites, naufrágios e prisões para levar essa boa nova, lidando também com a rejeição, obviamente, das pessoas. Ele diz, por amor do seu nome. Veja que não foi pela fama de Paulo, nem pela gratidão dos convertidos, que Paulo ele atravessou o mundo. Foi para que o nome do Salvador fosse glorificado entre as nações. Queridos, quando nós servimos para ser notados, basta uma crítica, uma leve rejeição para que tudo se desinfle. Veja, alguém não reconheceu o nosso esforço, alguém apontou uma falha e simplesmente o ânimo desaba. Porque no fundo nós estávamos servindo pelo próprio nome. Porque no fundo nós estávamos servindo pela própria reputação. E Paulo está ensinando a mim e a vocês aqui que é por amor do seu nome, do Senhor Jesus Cristo e não do nosso, que nós proclamamos o Evangelho. Meus irmãos, que nós cuidemos de proclamar o Evangelho aos outros, aos nossos, a quem amamos, até mesmo a quem nós somos tentados a odiar, entendendo que é por amor do seu nome. Que possamos realmente pregar, proclamar, discipular, ensinar o Evangelho, motivados por uma paixão por Jesus. E que o amor dele cresça nos nossos corações a cada dia, para que possamos fazer isso melhor, cada vez mais, como diz Paulo, por amor do seu nome. E finalmente nós vemos no verso 7, o evangelho que saúda. Ele diz, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça a vós outros. A paz. Veja, o Robert Haldane, ele diz que eles eram santos porque foram chamados. E foram chamados porque eles eram amados de Deus. O amor eterno eletivo de Deus produz um chamado eficaz na vida destes santos. E o chamado, queridos, ele produz santidade. Separação do mundo. Veja, Deus não nos amou porque nós éramos santos. Porque não éramos e ainda não somos. Somos declarados santos. Mas nós sabemos bem com o tipo de coisa que nós lidamos todos os dias. Veja, meus irmãos, Deus nos amou, Ele nos chamou e nos separou para que fôssemos santos. E ainda estamos nos tornando santos. E é por isso que esta carta é para crentes. É por isso que o Evangelho é para crentes. E é por isso que nos próximos domingos,
O evangelho aqui de Deus na carta aos Romanos vai nos martelar, vai encher-nos desta corrente de alta tensão transformadora para nos santificar, para confrontar os nossos pecados, para nos santificar. Nós precisamos do evangelho. E esses santos viviam em Roma aqui, centro do poder, da riqueza e da idolatria do império. Imagine o tamanho das lutas, das tentações que estes irmãos sofriam. Ali Deus os chamou para viverem como santos, num lugar dificílimo como Roma. E também hoje nós somos chamados a sermos santos, não a fugir do mundo, mas a brilhar nele, sustentando o nome de Cristo em meio a uma cultura que celebra o pecado. Por fim, Paulo resume o evangelho em 2 palavras: graça e paz. Eu amo a maneira como os assembleianos se saúdam. A paz do Senhor. Aceito, retribuo várias vezes. Mas eu gosto também da maneira como os presbiterianos, alguns pelo menos, se saúdam. Graça e paz, irmãos. Veja, a graça é a causa. A paz, o resultado. Primeiro a graça desce do céu, depois a paz enche o coração. Nunca o contrário. Então este é o nosso último ponto, o evangelho que saúda. Concluindo, queridos, o que nós vemos em Paulo aqui é um pouco de ele ser um de nós. Hoje eu estava lendo alguma coisa sobre um jogador do Japão que tem vitiligo. Eu acho que é Ito, o segundo nome do jogador. Ele é um zagueiro, joga no Bayern de Munique e é um zagueiro da seleção japonesa. Ele, descuidadamente, assim, simplesmente sem muita intenção, não fazia questão de maquiar ou disfarçar o seu vitiligo que está aqui, vindo da testa, passando pela sobrancelha e vindo até o olho. E aí ele estava dando entrevista numa situação em que uma pessoa com vitiligo chegou para ele e o cumprimentou e o agradeceu. Ele disse: obrigado por nos representar. Obrigado por publicamente ser um de nós. E veja, de forma infinitamente maior, Jesus é a nossa esperança, queridos, porque ele se fez um de nós. Ele assumiu a nossa humanidade, ele enfrentou tentações, dores, limitações, mas sem pecado. Nada do que enfrentamos lhe é estranho. E é isso que Paulo ele deseja destacar na abertura desta carta. O evangelho é o evangelho do Filho de Deus encarnado, de um Salvador que sabe o que é ser humano, que sabe o que é sentir fome, sentir dor, sentir medo, sentir abandono. E por obediência ao Pai, Cristo tornou-se carne para identificar-se conosco e morrer pelos nossos pecados. E somente porque ele se fez homem, ele pôde morrer em nosso lugar. E Deus o exaltou em glória, honra e poder para sempre. Queridos, esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho do homem. Esse é aquele que é ressuscitado pelo poder do Espírito. Esse é Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o nosso Senhor. Ele é Jesus, porque ele salva o seu povo dos seus pecados. Ele é Cristo, porque ele foi ungido por Deus como rei e sacerdote. Ele é Senhor, porque ele é Deus e o soberano governante do universo. E para que nós fomos chamados? Nós somos chamados primeiro para pertencer a Ele. Para pertencer a Jesus Cristo, nosso Senhor, e aqui está o Evangelho de Deus, prometido nos profetas, encarnado no Filho, e que deve ser proclamado às nações, e que nos cela em graça e paz. E nesta noite nós vimos que Ele veio de Deus, Ele trata de Deus, e Ele nos leva a Deus.
Pois como nos lembra o John Piper, o Evangelho não é um meio de levar as pessoas ao céu. É um meio de levar as pessoas a Deus. Deus mesmo é o tesouro que recebemos quando cremos no Evangelho. E que todos nós que pertencemos a Ele possamos dizer amém.